Você já se viu gritando com seu filho, mesmo depois de prometer a si mesmo que não faria isso de novo? Já sentiu a dor de vê-lo se encolher diante do seu tom de voz, mesmo sabendo que tudo o que você queria era educar? Essa culpa silenciosa, que pesa no peito de tantos pais e mães, não é um erro individual. É um sinal de que estamos todos tentando fazer o melhor, com ferramentas que ninguém nos ensinou a usar. Ser pai ou mãe é o maior desafio emocional da vida. É amar com tudo e, mesmo assim, se sentir perdido. É querer proteger e, ao mesmo tempo, sentir que está falhando. É desejar educar com firmeza e ternura, mas acabar se vendo refém do cansaço, do estresse e da impaciência. E se eu te dissesse que existe uma filosofia que pode transformar essa dor em força? Essa culpa está em consciência? Essa explosão em presença? O estoicismo não é apenas uma ideia antiga em livros empoeirados. Ele é um caminho vivo, prático, uma armadura para a alma dos pais que querem criar filhos sem se perder no processo. E principalmente sem gritar. Mas vamos ser honestos, isso não é fácil. Vivemos uma rotina insana. Trânsito, contas, prazos, notificações, exigências, e no meio de tudo isso, uma criança chorando, gritando, testando seus limites. Às vezes, parece que a única forma de ser ouvido é aumentando o tom. Mas gritar é como acender um fósforo em uma floresta seca. O estrago pode ser rápido e profundo, e é nesse ponto que o estoicismo entra com sua primeira verdade. Você não controla o que acontece fora, mas pode controlar o que acontece dentro de você. Respira. Você não é um monstro. Você está cansado. Você não é incompetente. Você está sobrecarregado. Você não é impaciente. Está vivendo em um mundo que cobra demais e ensina de menos. Mas agora, você vai aprender. Aprender a respirar antes de reagir. A escutar antes de gritar. A educar sem violência, a criar sem perder o controle, a construir uma relação que não se baseia no medo, mas no respeito. E isso começa aqui. Vamos imaginar uma cena. Você está exausto, trabalhou o dia inteiro. A cabeça ainda está cheia de pendências e o corpo pede por paz. Tudo o que você queria era chegar em casa e encontrar um pouco de silêncio. Mas o que encontra é um cenário de guerra. Brinquedos, espalhados gritos de criança, choros, discussões entre irmãos. Você fecha os olhos, respira fundo. Mas algo acontece. Um copo quebra, uma birra começa, a voz sobe. E antes que perceba, você grita. E no instante seguinte, o silêncio que você tanto queria se instala. Mas é um silêncio frio. Um silêncio de medo. Um silêncio que machuca. A criança para. Olha para você com olhos grandes e você sabe, você sente, aquilo não foi vitória, foi perda. O que aconteceu ali não foi só um estouro, foi uma chance perdida de ensinar com presença. Foi um momento onde o medo venceu o amor, não porque você quis, mas porque não soube como agir diferente. E aqui entra a força transformadora do estoicismo. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e a qualidade dos seus pensamentos depende da sua capacidade de pausar, de refletir antes de agir, de ser maior do que o impulso. Pais estoicos não são frios, são conscientes, não são distantes, são presentes. Eles sabem que em cada conflito com o filho existem duas opções: reagir com raiva ou responder com sabedoria. A diferença entre as duas é o que constrói ou destrói uma infância. Mas por que gritamos? Gritamos porque fomos ensinados assim. Gritamos porque temos medo de perder o controle. Porque confundimos autoridade com imposição. Porque ninguém nos ensinou que o tom da voz pode ensinar tanto quanto as palavras. E porque estamos feridos. Sim, muitos de nós estamos criando filhos enquanto curamos as feridas que nossos próprios pais deixaram. Gritaram conosco, nos humilharam, nos fizeram sentir pequenos e hoje, sem perceber, repetimos os mesmos padrões,
mesmo jurando que nunca faríamos igual. Isso não é fraqueza, é uma herança emocional, e ela só pode ser quebrada com consciência. Estoicismo é o ponto de ruptura desse ciclo. Ele nos ensina que não somos o que sentimos, somos o que escolhemos fazer com o que sentimos. Você pode sentir raiva, mas não precisa agir com raiva. Você pode sentir frustração, mas não precisa transferi-la para seu filho. Você pode estar esgotado, mas não precisa descontar isso em quem ainda nem entende o que é cansaço. Imagine que você está diante do seu filho em um momento difícil. Ele não quer comer, ele joga a comida, ele grita. Você sente o sangue ferver, mas nesse instante você se lembra. Esse é o momento que define quem eu sou como pai. Você respira. Lembra que seu papel não é vencer, é guiar, é modelar, é ser o adulto que ele precisa. E então você age com calma, com firmeza, sem ceder, mas sem ferir. Sabe o que acontece? Você não apenas educa seu filho, você começa a educar sua própria alma. Cada vez que você escolhe não gritar, está dizendo a si mesmo: eu não sou mais escravo da minha raiva. Eu estou no controle. Eu sou mais forte do que o caos. E isso, meu amigo, é estoicismo puro. Mas não pense que é simples. Vão existir dias em que você vai falhar, vai gritar, vai se arrepender, vai querer sumir de vergonha. Nesses dias, lembre-se do que Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente, nem mesmo um homem virtuoso. Você não se torna um pai estoico da noite para o dia. Você se torna a cada escolha, cada tentativa, a cada pedido de desculpa sincero. A cada vez que você senta com seu filho e diz: me desculpa, papai errou, mamãe exagerou, eu estou tentando aprender também. Você sabe o que acontece quando uma criança ouve isso? Ela aprende que errar faz parte. Ela aprende que pedir desculpas é nobre. Ela aprende que os adultos também estão em construção. E mais do que isso, ela aprende que o amor não grita. Pais gritam porque estão tentando ser ouvidos, mas crianças escutam melhor quando se sentem seguras. Você quer ser ouvido? Então seja um exemplo, porque os filhos não aprendem com o que dizemos, eles aprendem com o que somos. Então a pergunta real não é: como faço meu filho obedecer? A pergunta é: como me torno o tipo de pessoa que ele vai querer seguir? Você pode gritar, impor medo, usar castigos, e talvez funcione por um tempo. Mas esse tipo de obediência é frágil. É a obediência do medo. É uma corda que arrebenta cedo ou tarde. É uma submissão sem consciência. Agora, quando seu filho te respeita, confia em você, te enxerga como porto seguro, aí sim você tem influência real. E influência verdadeira nasce do exemplo, não do grito. O estoicismo te dá ferramentas poderosas para construir essa autoridade silenciosa. A primeira delas é a disciplina interna. Disciplina não é algo que você impõe ao seu filho, é algo que você cultiva em si. Se você quer que seu filho tenha autocontrole, o primeiro passo é mostrar o que é autocontrole. Se quer que ele pare de gritar, você precisa ser o primeiro a parar. Você não ensina calma com raiva, não ensina empatia com grosseria, não ensina limites com violência. Você ensina com consistência, com repetição, com humanidade, agora. E nos dias em que você sente que vai explodir, aqui vai um ensinamento estoico que pode salvar sua relação com seu filho. As emoções são como visitantes. Chegam, se instalam, mas não precisam comandar a casa. Você pode parar, respirar, se afastar por alguns minutos, voltar com clareza. Isso não é fraqueza, isso é liderança emocional. Você não é fraco por se retirar. É sábio por não se contaminar. Sabe, aquele momento em que tudo dentro de você quer gritar? Nesse instante, pare. Olhe para o seu filho. Veja além do comportamento. Veja a criança assustada, confusa, dependente de você para entender o mundo. E então se pergunte: o que essa alma precisa aprender comigo agora? Não é sobre o brinquedo, não é sobre o prato quebrado. É sobre ensinar como lidar com frustração, como se comunicar,
Como amar sem medo. O lar é o primeiro campo de batalha emocional de uma criança. E você é o general. Você define as armas: medo ou empatia, grito ou escuta, dor ou sabedoria. E sim, vão haver dias de cansaço profundo, dias em que você vai querer sumir, dias em que vai pensar: eu não dou conta. Mas dê, porque ninguém pode fazer isso por você. Você pode delegar a escola, pode delegar cuidados, mas não pode delegar presença. A construção do caráter do seu filho é feita nas pequenas reações do cotidiano. Na forma como você diz não, na forma como você ouve um choro, na forma como você age quando perde a paciência. E se você acha que isso tudo é demais, é porque é mesmo. Criar um filho é como escalar uma montanha com uma mochila, cheia de espelhos. A cada passo você se vê. Vê suas falhas, seus traumas, suas sombras, mas também vê sua coragem, seu amor, sua vontade de fazer diferente. E isso já te torna grande. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Seu filho vai errar, vai te testar, vai te deixar furioso. Mas é o que você faz com esses momentos que constrói quem ele será. E não se engane, a infância passa rápido. Aqueles pezinhos que hoje correm pela casa, um dia vão embora. E o que fica é o eco da sua voz, a memória da sua presença, a marca do seu olhar. Então escolha bem o que vai deixar ecoar. Seja o pai ou a mãe que você gostaria de ter tido. Seja o abrigo, o guia, o exemplo de força mansa, porque o mundo já vai gritar com seu filho muitas vezes. Seu papel é ser o silêncio que acolhe, a voz que constrói, a firmeza que ensina. Educar sem gritar é possível. É difícil, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. Você não vai acertar sempre, mas vai melhorar todos os dias. E esse progresso silencioso é a maior revolução que você pode fazer como pai. Você já parou para pensar em quantos adultos existem hoje tentando se curar das palavras que ouviram dos próprios pais? Quantas pessoas sentem medo, baixa autoestima, culpa, porque cresceram em lares onde o tom de voz era alto, mas o afeto era baixo? Quantas vezes você mesmo já repetiu frases do tipo: por que você é assim? Você só me dá trabalho. Vai chorar? Quer motivo para chorar de verdade? Essas palavras, ditas no calor do momento, viram cicatrizes. E o mais trágico, a maioria dos pais que dizem isso não são ruins, são apenas humanos, cansados, feridos, perdidos e tentando acertar, sem saber como. O estoicismo não veio ao mundo para condenar pais imperfeitos. Veio para erguer pais conscientes, pais que entendem que cada atitude diante do filho é uma escolha moral e que não existe neutralidade na criação de uma criança. Ou você constrói, ou você fere. Você não precisa de um curso de psicologia para ser um bom pai, mas precisa de algo mais raro: autoconsciência. E a autoconsciência começa com uma pergunta simples: o que eu quero deixar no coração do meu filho quando ele crescer? Você quer que ele lembre da sua autoridade, ou da sua paciência, do seu grito, ou do seu olhar firme e sereno, do medo que sentia, ou da segurança que você transmitia? Marco Aurélio, em seus diários, escreveu algo que todo pai deveria ler: a alma torna-se tingida com a cor dos seus pensamentos. A alma do seu filho está sendo tingida agora pelas cores do ambiente em que vive, pela cor do seu tom de voz, pela cor da sua reação às falhas dele, pela cor do silêncio que você constrói após uma explosão. Você quer que a alma dele seja tingida de medo, ou de firmeza amorosa, de ódio reprimido, ou de respeito profundo? Não se engane, ele vai carregar isso para o resto da vida. E antes que você diga: mas eu não sou santo, eu erro, eu me descontrolo. Sim, é verdade, mas o estoico também erra. A diferença é que ele volta, ele repara. Ele não foge do erro, ele transforma o erro em degrau. Você não precisa nunca mais gritar, você precisa apenas a cada vez que gritar refletir e, se possível, pedir perdão.
Você sabe o poder que existe em um pai que pede perdão? É avassalador. Porque naquele momento, você deixa de ser um tirano e se torna humano. Você mostra que ser adulto não é estar sempre certo, é ter coragem de se olhar com honestidade. E seu filho aprende que vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade. Seus filhos vão errar com você, mas também vão aprender com você a consertar. Agora me diga uma coisa: o que é mais poderoso? Um pai que nunca erra ou um pai que tem coragem de reconhecer o erro, aprender e evoluir? A resposta é óbvia, e o impacto disso é eterno. Seus filhos estão sempre observando, mesmo quando parece que não. Eles estão aprendendo com o jeito que você trata a mãe deles, com o jeito que você fala com o motorista do ônibus, com o tom que você usa para dizer não, com o silêncio que você escolhe diante do caos. Isso é estoicismo. Não é um manual. É uma forma de viver com presença. É entender que você não cria filhos com fórmulas, mas com atitudes consistentes dia após dia. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu não tive esse exemplo. Ninguém me ensinou a ser assim. Eu cresci ouvindo gritos, castigos, ameaças. Eu nem sei o que é educar com calma. E tudo bem, você não é culpado por ter aprendido errado. Mas agora que sabe, você é responsável por ensinar certo. O estoicismo te entrega essa chave. Você não é prisioneiro da sua criação. Você é o construtor da sua escolha. Você pode ser o primeiro da sua família a quebrar o ciclo, o primeiro a não levantar a voz, o primeiro a não levantar a mão, o primeiro a parar, respirar e agir com sabedoria. E talvez você ache que isso não vai fazer diferença, mas faz. Porque uma criança que cresce sem medo do próprio pai, cresce mais inteira, mais forte, mais segura, mais conectada com seus sentimentos. Ela não vai precisar de anos de terapia para entender que tem valor. Ela não vai carregar o peso de não se sentir suficiente. Ela não vai precisar gritar com os outros, porque aprendeu que ser ouvido não depende do volume da voz. E tudo isso começa em você. A sua voz é a trilha sonora da infância do seu filho. A forma como você fala com ele se transforma na forma como ele fala consigo mesmo. Quer que ele se ame? Ame ele com palavras, com respeito, com firmeza gentil, com paciência ativa. E quando tudo parecer demais, lembre-se, criar um filho é um ato espiritual. É um processo que molda não apenas a criança, mas o próprio pai. Porque nenhuma filosofia é tão testada quanto aquela que você tenta aplicar no meio de um colapso emocional de uma criança de 4 anos no corredor do supermercado. É ali que você escolhe entre o grito e o olhar, entre o impulso e a presença, entre a punição e o ensino. E você não vai escolher certo sempre, mas vai escolher melhor cada vez mais. O estoico não busca perfeição, busca domínio de si. E na paternidade, isso significa estar disposto a desaprender, a mudar, a crescer junto com seus filhos. O que você talvez ainda não tenha percebido é que seu filho é, na verdade, o seu espelho. Ele mostra suas sombras, sua pressa, sua raiva, sua carência, mas também mostra sua capacidade de amar sem medida, sua força escondida, sua generosidade latente. Cuidar de uma criança é, na prática, um treinamento diário de virtudes estoicas: paciência, coragem, resiliência, moderação, sabedoria. E quando você falha em uma delas, parabéns. Você acaba de identificar o próximo passo da sua jornada interior. O estoico não nega suas falhas, ele as transforma em degraus. Você gritou ontem? Peça perdão hoje. Se descontrolou? Converse, reconheça, recomece. É esse ciclo de consciência. E reparo que ensina mais do que qualquer sermão. Porque seu filho pode até esquecer as palavras exatas que você disse, mas ele nunca vai esquecer como se sentiu quando você falava com ele. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu só queria que ele me escutasse, mas você tem escutado seu filho? E não estou falando de ouvir o que ele diz com palavras. Estou falando de escutar com atenção
o que ele comunica com o corpo, com o choro, com o silêncio, com a repetição de comportamentos. O estoicismo ensina que devemos buscar entender antes de reagir, porque todo comportamento tem uma causa, toda birra tem um pedido oculto, todo desafio esconde um grito por conexão. Seu filho, muitas vezes, não está sendo difícil, ele está com dificuldades de se expressar, de se regular, de compreender as próprias emoções. E se você for apenas mais uma voz gritando, ele se fecha. Mas se você for o adulto que respira, acolhe e guia, ele aprende. Você sabe o que é mais poderoso do que punir um mau comportamento? É mostrar que você é maior que ele, maior que a raiva, maior que o impulso, maior que o erro. E isso não se mostra com gritos, se mostra com postura. A criança testa limites, porque precisa saber até onde pode ir. Ela faz isso porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Ela está se organizando por dentro e precisa de um adulto organizado por fora. Não é o grito que impõe limites, é a consistência. Você pode falar baixo, mas firme. Pode olhar nos olhos e manter o não. Pode acolher o choro sem ceder ao pedido. Isso é uma autoridade saudável. O estoicismo não é passividade, é presença ativa. É força que não precisa mostrar os dentes. É domínio que nasce da coerência. Se você diz para seu filho não bater e depois bate nele, o que ele aprende? Se você grita para ele parar de gritar, o que ele entende? O cérebro da criança é uma esponja e ele aprende por repetição. Repetição de palavras, mas principalmente repetição de posturas. Você quer que seu filho tenha autocontrole? Então mostre o que é autocontrole. Mesmo quando tudo dentro de você quer fazer o contrário. Isso é virtude. E a virtude, como diziam os estoicos, é o bem mais alto que alguém pode alcançar. Não é status, não é sucesso, não é perfeição, é a integridade de ser quem você diz que é, mesmo sob pressão, mesmo cansado, mesmo no caos. Isso vale mais do que qualquer conquista externa. Seu filho precisa ver em você alguém que carrega virtudes, não alguém que exige delas, sem demonstrar nenhuma. Você já percebeu como algumas pessoas crescem e passam a vida inteira tentando curar feridas que foram abertas na infância? Muitos adultos que hoje têm dificuldade em lidar com críticas, frustrações ou limites carregam a dor de terem crescido ouvindo: "Você não serve para nada. Você me dá vergonha. Se continuar assim, ninguém vai te querer." Cala a boca. Palavras são como facas invisíveis. Você não vê a ferida, mas ela sangra por anos. E o mais cruel é que a maioria dessas palavras foram ditas por quem deveria proteger. Mas você tem a chance de fazer diferente. Você pode ser o ponto final dessa herança emocional. Você pode ser a cura. O recomeço. Isso exige coragem. Coragem para calar a própria raiva. Coragem para admitir que sim, você erra. Coragem para aprender, mesmo sendo adulto. O estoicismo ensina que o homem virtuoso é aquele que reconhece suas limitações e decide agir com sabedoria, mesmo quando isso é difícil. Ser pai ou mãe estoico não é ser perfeito. É ser constante. É ser alguém que não reage, responde. Que não impõe, orienta. Que não grita, comunica. Se seu filho estiver gritando, você tem duas opções: subir o volume ou baixar o tom. A segunda opção exige mais força, porque dominar o outro com raiva é fácil. Difícil é dominar a si mesmo com calma, mas é essa força que transforma lares, que gera filhos mais seguros, que constrói memórias afetivas verdadeiras. Você já se perguntou como seu filho vai descrever você quando for adulto? Meu pai gritava muito. Minha mãe me batia por qualquer coisa. Eu tinha medo dele. Ou, meu pai era firme, mas justo. Minha mãe sabia escutar. Eles me ensinaram com paciência, mesmo quando eu errava. Você está escrevendo essa memória agora, a cada dia, a cada reação, a cada escolha diante do erro. Seus filhos não vão lembrar da casa limpa, mas vão lembrar do ambiente emocional que você criou, do cheiro do café e da sua risada, ou do medo de chegar perto,
da tensão no ar, do barulho de portas batendo e gritos ecoando. Não há presente melhor que você possa dar a um filho do que a segurança de ser amado, até quando erra. E isso não significa ser permissivo. Significa ser humano. Significa entender que o papel do pai não é vencer discussões, mas formar caráter. Não é calar a criança, mas ajudá-la a entender o mundo com segurança emocional. Há uma cena que nunca sai da memória de uma criança, o momento em que ela sentiu medo. De quem mais deveria protegê-la? Talvez você também tenha uma dessas memórias. Uma porta que se fechou com violência, um olhar frio, um castigo injusto, um tapa, um grito, a sensação de não ser amado, só tolerado. Essas memórias não somem, elas crescem junto com a criança. Se transformam em vozes internas que dizem: você precisa ser perfeito para ser amado. Você não pode errar. Você incomoda. E o que é mais cruel é que quem causou isso nem sempre percebeu. Por isso, o estoicismo nos convida ao estado de vigília. Não uma vigília paranoica, mas uma atenção plena aos nossos atos, nossas palavras, nossos silêncios. Você está presente no agora? Ou está apenas reagindo, como uma marionete dos próprios traumas? Você quer mudar o comportamento do seu filho, mas está disposto a mudar o seu primeiro? O estoico é aquele que percebe que a única verdadeira transformação começa de dentro para fora. Você não pode exigir que uma criança tenha autocontrole se você mesmo explode. Não pode exigir empatia se não escuta. Não pode esperar conexão sem oferecer presença real. A maioria dos pais não é ruim, só está ausente. É ausente fisicamente, emocionalmente, moralmente. Presente no trabalho, presente no celular, presente nas cobranças, mas ausente no momento. E sabe o que uma criança mais quer? Não é brinquedo, não é tablet, não é doce, é você, com tempo, com olhar, com paciência, com escuta, com verdade. E se você der isso, mesmo que erre, mesmo que falhe às vezes, mesmo que grite uma vez ou outra, essa criança vai saber: meu pai é humano, mas me ama profundamente. Minha mãe se descontrola às vezes, mas volta, me explica, me acolhe. E isso constrói um elo que nenhuma tempestade vai quebrar. Você não precisa nunca mais errar. Você só precisa ter a coragem de continuar melhorando. Marco Aurélio escreveu para si mesmo como lembrete: pare de discutir sobre o que significa ser bom. Seja bom. Então pare agora de se perguntar se você é um bom pai, uma boa mãe. E comece a ser, na prática, no momento em que seu filho te interrompe no meio do jantar com uma pergunta sem sentido. No instante em que ele quebra um copo e chora de medo. Na hora da birra, na hora do choro, na hora do silêncio. Ser bom pai é ser ali, ser agora, ser inteiro. Isso é o que o estoicismo chama de viver de acordo com a virtude. Não é sobre controle, é sobre presença, é sobre coerência entre o que você quer ensinar e o que você mostra ser. Você chegou até aqui, ouvindo, refletindo, sentindo. Talvez em silêncio você tenha se lembrado dos erros que cometeu, de palavras que não deveria ter dito, de olhares que doeram, de gritos que não voltam. Mas se você chegou até aqui, é porque se importa, e isso já te coloca à frente da maioria. Pais que não se importam não refletem, não buscam entender, não tentam fazer melhor. Você está tentando, você está caminhando. E como dizem os estoicos, nenhuma jornada nobre é feita sem tropeços, mas cada passo consciente já é por si só uma vitória. Afinal, o que é ser um pai estoico? É levantar todos os dias com a intenção de não repetir o pior de ontem. É olhar para o filho como um mestre disfarçado, alguém que vai te ensinar mais sobre você do que qualquer filósofo. É perceber que cada desafio é, na verdade, um convite à transformação. Cada birra é um teste, cada choro, uma lição, cada erro, uma oportunidade de mostrar o que é humanidade. O grito pode até resolver na hora,
mas a calma ensina para sempre. A violência silencia, mas o respeito constrói. O medo reprime, mas o amor guia. E quando seu filho estiver grande, quando olhar para trás, quando pensar em você, que ele lembre não da sua voz mais alta, mas do seu abraço mais forte. Que ele recorde não da sua pressa, mas do tempo que você parou só para ouvi-lo. Que ele diga com os olhos cheios: meu pai não era perfeito, mas era presente. Era justo, era firme, e me amou até quando eu errava. Esse é o maior legado. Não é diploma na parede, não é uma casa grande, não é uma herança material, é a memória emocional que você planta agora todos os dias, com gestos, com paciência, com escolhas. E se em algum momento você escorregar, volte, respire, peça perdão, recomece, porque seu filho não precisa de um herói, precisa de um ser humano real que esteja disposto a crescer com ele. E é exatamente isso que você está se tornando. Parabéns! Hoje você começou algo grandioso. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência, com presença, com verdade. Que você seja o exemplo de virtude silenciosa, de firmeza calma, de força sem gritos, de amor que não fere, porque o estoicismo não é um caminho fácil, mas é o caminho certo para quem deseja educar com alma, criar com propósito e ser lembrado, não pelo medo que causou, mas pela paz que deixou. Respira, olha nos olhos do seu filho e escolhe. A partir de hoje, você não grita mais, você guia. Nem sempre o grito deixa marcas visíveis. Às vezes, ele entra devagar e fica para sempre, não na pele, mas na forma como a criança aprende a se enxergar. No medo de errar, na vergonha de sentir, na vontade de sumir. Muitos pais não percebem, estão cansados, sobrecarregados, reagindo no automático. Mas dentro de cada criança que cresce ouvindo gritos, cresce também uma voz interna, que muitas vezes ecoa por toda a vida. A seguir você vai ouvir relatos fictícios, mas baseados em sentimentos reais, sentimentos que moram em milhares de crianças ao redor do mundo. Talvez até dentro da sua casa, talvez até dentro de você. Alguns relatos fictícios. Criança de 6 anos. Eu só queria mostrar meu desenho para ele. Mas ele gritou. Disse que estava ocupado. Acho que meu desenho não era bom o suficiente. Acho que eu não sou. Criança de 9 anos. Quando minha mãe grita comigo, me dá vontade de desaparecer. Parece que tudo que eu faço é errado. Ela diz que me ama, mas eu não entendo o amor dela. Criança de 7 anos. Teve um dia que eu chorei no quarto escondida. Eu só queria um abraço. Mas ela gritou. Disse que eu era dramática. Desde então, eu guardo tudo para mim. Criança de 10 anos. Eu me acostumei com os gritos, mas toda vez ainda dói. Dói porque eu sinto que eu sou um problema. E às vezes eu acho que seria melhor não estar aqui. Criança de 12 anos. Quando meus amigos falam que os pais deles conversam, eu fico em silêncio. Porque aqui em casa a gente só se entende no grito. E mesmo assim, ninguém se entende. Criança de 13 anos. Eu tenho medo de virar adulta e ser como eles. Gritar sem pensar. Machucar sem querer. Eu não quero isso. Mas eu também não sei de outro jeito. Essas vozes não são reais. Mas os sentimentos são. Milhares de crianças sentem isso todos os dias. Você pode ser o fim desse ciclo. Você pode ser a cura. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.